Resumo da aula de matemática. Números mistos, fração equivalente, simples, simplificação de frações. Números mistos. Bom, primeiro, como é composto um número misto? Ele tem um número que nós chamamos de número inteiro e logo depois ele tem a fração, né? Para quem não lembra como é composto uma fração, nós temos aqui esse risco que a gente chama de razão, divisão e fração, né? Nós temos o denominador, que é o número que vai embaixo, né? E nós temos o numerador, que é o número que vai em cima. Então, uma fração mista, ela é composta pelo número inteiro e por uma fração que fica ao lado, tá certo? Bom, então vamos lá. Como achar uma fração no desenho? Então vamos lá. Então eu tenho aqui dois desenhos. Observe que o tamanho é o mesmo, certo? Nós temos o mesmo tamanho. A quantidade de divisórias também é a mesma, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou analisar a primeira figura e depois eu analiso a segunda figura. Primeira figura, aqui tá todo mundo pintado, ou seja, eu vou dizer que isso aqui é um inteiro, né? Já a segunda fração, eu vou dizer que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes divididas na figura, então são 6, a divisória da figura são 6, né? E a quantidade pintada são 2, né? Olhando a figura num todo, eu tenho que essas duas figuras somadas dá 1 inteiro e 2 sextos, ok? Vamos analisar agora outra figura. Então eu tenho aqui, ó, 3 desenhos que possuem a mesma forma de dividir. Então, foi dividida em 3 partes, foi dividida em 3 partes, foi dividida em 3 partes. Porém, este e esta figura estão pintadas num todo. Então, se elas estão pintadas num todo, né, eu vou dizer que eu tenho 2 inteiros, ok? E vou olhar para essa figura. Então, essa figura eu tenho uma fração cuja quantidade de divisórias são 3, porque foi dividida em 3 partes, né? E a quantidade pintado são 2. Então, eu vou dizer que eu tenho 2 inteiros e 2 terços. Ok? Bom. Frações equivalentes. O que é isso? São frações que são desenhadas no mesmo desenho, só com divisórias diferentes. Tá certo? Então, ó, exemplo. Vou pegar esse retângulo e neste caso eu dividi só ao meio, tá? Ao meio. Então, como neste caso eu dividi só ao meio, eu vou dizer que eu tenho 2 divisões, ó. Beleza? E apenas uma pintada. Bom, agora, para eu fazer uma fração equivalente a essa, eu preciso ter a mesma figura, tá? E nesse pedaço aqui, ó, que é vermelho, dividir mais vezes, certo? Porque para mim, eu tenho que ter essa mesma quantidade pintada, mas nessa parte eu tenho que dividir. Então, vamos lá. Ó, eu tenho a mesma figura, só que em vez de eu dividir só o meio, eu dividi aqui e dividi aqui. Observe, essa parte toda é essa parte toda. A diferença dessa para essa é que aqui eu dividi ao meio. Então, aqui eu tenho uma parte pintada, aqui eu tenho 2 partes pintadas. Mas, ao mesmo tempo, se você colocar uma figura sobreposta à outra, é o mesmo espaço. Ó,
o mesmo espaço. Então, eu vou dizer que eu tenho aqui 4 partes divididas e 2 pintadas. Ok? Novamente, vou pegar o mesmo desenho, tá? Só que desta vez eu vou dividir em mais partes. Então, eu dividi ao meio, como a primeira, eu dividi ao meio, como a segunda, e dividi mais esse pedaço, mais esse pedaço. Porém, observe que este pedaço dividido, se eu sobrepor esse desenho em cima desse, esse pedaço é igual a esse. E se eu sobrepor este desenho em cima desse e os dois em cima desse, vocês vão observar que este pedaço é igual a este, que é igual a este. Beleza? Então, eu vou dizer que este desenho é 8 divisórias por 4 pintados. Basicamente, o mesmo pedaço eu fiz de três formas diferentes. Esse pedaço eu transformei em 2/4. Esse pedaço eu transformei em 4/8. Beleza? Então, devido a esta situação construída e feita, eu posso afirmar que 1/2 é equivalente a 2/4 e equivalente a 4/8. Certo? Então, temos aí 3 frações equivalentes. Logo, entende-se que equivalente é igual. Porém, como eu posso afirmar que 1/2 é igual a 2/4? Que 2/4 é igual a 4/8? Que afirmação louca é essa? Sendo que o que tem a ver 1 com 2? 2 com 4? Justamente, eu estou afirmando a equivalência. Essa equivalência quer dizer que do mesmo espaço eu gerei 3 tipos de frações diferentes. Matematicamente ou fracionariamente, se eu simplificar 2/4, chego a 1/2. Se eu simplificar 4/8, chego em 1/2. Beleza? Então, fracionariamente, 2/4 e 4/8, né, são frações que eu posso simplificar e achar a fração irredutível 1/2. Tá bom? Bom, continuando. Propriedade das frações equivalentes. São 2 tipos de propriedade. Bom, por que 2 tipos? Eu posso achar uma fração equivalente utilizando a multiplicação, né? Ou eu posso achar uma fração equivalente utilizando a divisão. Bom, então vamos lá. Então eu vou pôr aqui uma fração chamada de 1/5. Beleza, ótimo. Porém, pro multiplicar como? Eu vou inventar um número, vou multiplicar? Olha, uma dica. Se você não souber por que número você multiplicar, basta olhar o denominador. Porém, não se esqueça que o denominador é o número que está embaixo. O numerador é o número que está em cima. Então, cuidado, tá? Em não saber quem é o denominador, tá certo? Bom, então, vou olhar para o denominador, neste caso, né? Neste caso, porque não são em todos os casos, né? Neste caso, é 5. O meu denominador é 5. Então, eu vou multiplicar, né? Em cima por 5. 5 vezes 1, 5. E embaixo por 5. 5 vezes 5, 25. Logo, eu achei uma fração que é equivalente a 1/5.
Então, eu posso afirmar que 1/5 é equivalente a 5/25. Certo? Por quê? Porque eu fiz uma multiplicação para achar uma fração que seja equivalente a 1/5. Tá certo? Tá? Bom, agora aqui, usando a divisão. Vamos lá. Então, eu tenho aqui uma fração chamada 27/12. Beleza. Já a divisão, eu não posso dividir pelo denominador, igual a multiplicação, né? A multiplicação, eu multiplico pelo denominador. Beleza, ótimo, sem problema nenhum. Mas na divisão, eu não posso fazer isso. Então, na divisão, tabuada na criança. Quem não sabe tabuada, trate de estudar, né? Trate de estudar, beleza? Bom, primeira pergunta. Qual é a tabuada que tem 12 e 27 na mesma tabuada? Tá? Na mesma. Eu não posso achar 12 na tabuada do 2 e 27 na tabuada do 7. 12 na tabuada do 4 e 27 na tabuada do 9. Não pode ser isso. Tá bom? Eu tenho que pensar qual é a tabuada que tem os dois números na sua resposta, né? É a tabuada do 3. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 9, 27. Então, o número que eu vou simplificar, ou em outra linguagem, dividir, é 3. Tá bom? Então, vamos lá. Então, eu tenho que dividir em cima, 27 dividido por 3, 9. E dividir embaixo, 12 dividido por 3, 4. Logo, a fração equivalente, né, a 27/12 é 9/4. Ok? Essa propriedade da fração equivalente usando a divisão não é o mesmo da simplificação? Muito bem, sim. É a mesma propriedade que eu utilizo para a simplificação. Muito bom. Então, vamos aprender um pouco de simplificação? Vamos. Bom, se a propriedade que eu acabei de usar é a mesma coisa que eu faço para simplificação, então eu vou lá. Qual é a tabuada que tem 6 e 10 nas suas respostas, né? Eu sei que no 3 tem 6. 3 vezes 2, 6. Só que não tem o 10. Eu sei que no 5 tem 10. 5 vezes 2, 10. Mas não tem o 6. Então, esquece o 3, esquece o 5. Mas eu sei que na tabuada do 2 tem 2 vezes 3, 6. 2 vezes 5, 10. Então, eu já sei qual é a tabuada que eu vou fazer a simplificação, né? Então, eu vou lá. Para quem não sabe, simplificar é dividir. Simplificar é dividir. Fazer a divisão. Então, vamos lá? 6. Eu vou dividir por 2 em cima. 6 dividido por 2, 3. E vou dividir por 2 embaixo. 10 dividido por 2, 5. Logo, 6 décimos é equivalente a 3/5. Beleza. Então, vamos lá. 27/12. Bom, essa aí, né, é uma sacanagem eu falar de novo. Porém, a Pro usou como exemplo de fração equivalente utilizando a propriedade da divisão, não é verdade? Então, vamos lá.
já sabemos que é a tabuada do 3, né? Que tem 27 e 12. Tenho que dividir em cima, vai dar 9. Tenho que dividir embaixo. 12 dividido por 3, 4. Logo, eu tenho que 27 dozeavos é equivalente a 9 quartos. Peraí, a senhora não está explicando simplificação? E a senhora está falando de fração equivalente? Amores da minha vida, simplificação é fração equivalente, certo? Tá bom? Bom, agora eu vou ensinar aqui uma simplificação que a gente chama de composta e uma simplificação simples, tá certo? Composta é uma simplificação que eu utilizo números primos, tá? Simples é uma simplificação que eu utilizo um número normal, um número natural. É simples. Então vamos lá. Como eu vou usar números primos na simplificação? Lembra do critério de divisibilidade? Todo número é divisível por 2 quando termina em par. Todo número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos for divisível por 3. Todo número é divisível por 4 quando termina em 0, 0. Ou os dois últimos números estão na tabuada do 4. Ou quando que um número é divisível por 5? Quando ele termina em 0 e 5. E assim sucessivamente em todo o critério de divisibilidade. Beleza? Neste caso, 60 e 36 são dois números pares. Então, se são dois números pares, o único número primo par é 2. Então, eu vou simplificar por 2. Então, eu vou dividir por 2 em cima, 60 dividido por 2, 30. E eu vou dividir por 2 embaixo, 36 dividido por 2, 18. Beleza, muito bom. Logo, tenho a próxima fração, 30 18avos. Novamente, vou analisar se os números são primos, se os números são pares ou se são ímpares. 30 e 18 são números pares ou ímpares? São números pares. Bom, se são números pares, então eu tenho que dividir pelo único número par primo, 2. Então, vamos lá. 30 dividido por 2, 15, né? E divido embaixo. 18 dividido por 2, 9. Beleza. Bom, então obtive a última fração. 15 nonos. Beleza. 15 nonos é uma fração ímpar. Bom, se é uma fração ímpar, não vou dividir mais por 2. Então, eu vou lá. 15 é divisível por 3? Bom, para eu descobrir, eu tenho que fazer a soma dos seus algarismos. 1 mais 5, 6. 6 está na tabuada do 3? Sim, está. Então, se ele está na tabuada do 3, né? Então, ele é divisível por 3. Beleza? 9, não preciso nem fazer a conta. 9 está na tabuada do 3? Sim. Então, ele é divisível por 3. Então, vamos lá? Eu tenho que dividir por 3 em cima. 15 dividido por 3, 5. E tenho que dividir por 3 embaixo. 9 dividido por 3, 3. Beleza? Então, tá aí. Logo, qual é a fração irredutível de 60 36avos? Peraí. Irredutível? Gente, irredutível quer dizer uma fração que não dá mais para simplificar. 5 terços. Dá para simplificar ela por quem? Dá por 5, mas você vai simplificar só em cima. Não, dá por 3, então você vai simplificar só embaixo. Então não dá, Entendeu? É uma fração que não dá mais para ser simplificada. Então, 60 36avos é uma fração, tá? Que dá para ser simplificada. Já 5 terços é uma fração irredutível. Por quê? É uma fração que não tem mais o que fazer. Ela já foi simplificada no último. Mas, mesmo assim, eu posso afirmar que 60 36avos é equivalente a 5 terços. Beleza? Então, tá aí. Depois,
Agora, eu vou ensinar a mesma fração, só que trabalhando uma forma simples. Então, essa primeira forma que a Pro fez chama-se composta. Simplificação composta. Beleza? Agora eu vou ensinar a simplificação simples. Bom, a simplificação simples, tá? Ela é meio que depende de você saber tabuada. Ou basicamente os critérios de divisibilidade. Então vamos lá, ó. 60 e 36. Então eu tenho que analisar as duas, eu não posso analisar só uma. 60 e 36 é divisível por 2? Sim, porque termina em par. Beleza. 60 e 36 é divisível por 3? Sim. 6 mais 0, 6, dá para dividir por 3. 3 mais 6, 9, dá para dividir por 3. Beleza, então ele é divisível por 2 e por 3. Ok. 60 e 36 é divisível por 4? Vamos ver. Tem que terminar em 0, 0, ou os dois últimos números tem que ser divisível por 4. Beleza, 60 é divisível por 4. Vai dar 15 e 36 dividido por 4, 9. Beleza. Então, por 5, não é, porque 36 não é. Por 6, porque ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Por 7, não, esquece. Por 8, também não, né? A propriedade do 8 é os três últimos números têm que ser divisível por 8 ou terminar em 0, 0, 0. Então, não é. Por 9, só o 36, né? O 60 não é. Então, esquece. Por 10, só o 60, porque termina em 0. Por 11, não. Esquece. Por 12, vamos ver? Para ser divisível por 12, tem que ser divisível por 3 e por 4 ao mesmo tempo. Beleza. E vou parar por aí porque como eu estou fazendo dos dois números ao mesmo tempo, né? Porque a partir daí eu tenho que fazer separado o de 60 e eu tenho que fazer separado o 36, tá? Então, vou parar por aí por causa disso. Então, vamos lá então. Os números que são divisíveis por 60 e 36 são 2, 3, 4, 6 e 12. Entre 2, 3, 4, 6 e 12, qual é o maior número? 12. Beleza, então, o que eu vou fazer? Eu já vou simplificar pelo maior. Eu não vou simplificar pelo menor. Eu vou simplificar pelo maior número. Então, qual é o maior número? 12. Então, eu vou simplificar por 12 em cima e vou simplificar por 12 embaixo. Beleza? Então, tá aí 5 terços, tá? Pro, mas como a senhora tem certeza que é 12? Né? Amor, é fazendo a simplificação, tá certo? Se você não fizer a simplificação igual a Pro fez Desculpa, simplifica não. Fazendo o critério de divisibilidade. Se você não fizer o critério de divisibilidade que a professora fez, né? Você não consegue fazer, tá certo? Então tem que fazer, né? Tá? Bom, ok? Porém, eu não consigo fazer desse jeito que a senhora fez, da forma simples. Eu posso fazer da composta? Pode, tá? A composta, a maioria das pessoas prefere fazer pela composta porque começa por 2, né? E 2 é mais fácil de fazer, tá bom? Então, a cabeça é de vocês, tá bom? Bom, agora, como achar o valor de x? Como achar o valor de x? É muito complexo essa ideia, mas tem que prestar atenção,
nessa complexidade. Porém, o que é complexo não significa que é difícil, né? E vocês sabem que a professora sempre acha tudo fácil, né? Bom, então vamos lá. Comecemos então. Tenho lá 36/40 é igual a x 20avos, ou melhor, é equivalente a x 20avos. Bom, primeiramente, tá? Eu vou analisar o seguinte, tá? Essa fração aqui, ó, 36 a 36/40, ela tem que ser simplificada para chegar nessa. É simples isso. Então, ó, se eu simplificar 36/40, eu vou chegar nessa. Chegando nessa, eu vou descobrir quem é o x. É simples. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pensar lá, qual é o número, tá? Que eu posso simplificar. Eu posso simplificar por 2, né? Porque 36 é par, 40 é par. Eu posso simplificar por 3. Só o de cima, o 40 não. Vamos ver. Por 4. Sim, 36 por 4 e 40 por 4. Então, ó, por 2 por 4. Depois, que mais? Vamos pensar aí. Por 5 não. Por 6 também não. Por 8 também não. Por 9 também não. Então é por 2 e por 4. Essas duas possibilidades. Tá. Mas qual das duas eu vou escolher? Né? O 2 ou o 4? Eu vou olhar aqui, ó. Quem tá aqui? 20. Né? É o 20. Então, qual é o número que dividido por 40 que dá 20? 40 dividido por 2 ou 40 dividido por 4? Né? Bom, 40 dividido por 4 dá 10. Então, não é 20. Então, é 40 dividido por 2. Então, né? Ó, 40 dividido por 2 dá 20. Então, ó. Certo? Então, eu vou fazer aqui, ó. 40 dividido por 2 dá 20. Certo? Então, 36 também eu vou dividir por 2. Porque se eu divido por 2 embaixo, eu tenho que dividir por 2 em cima. Não é isso? Então, ó, 36 dividido por 2 vai dar 18. Né? Logo, o x vale 18. Então, qual é a fração equivalente? 18 20avos. Certo? Bom, vamos para o próximo. Aqui, neste caso. Bom, neste caso, a simplificação vai ser multiplicação. Como é que a senhora sabe que vai ser multiplicação? Ó, presta atenção. A primeira fração aqui é menor, ó. 7 é menor que 35. Diferente dessa, ó, né? 40 é maior que 20. Tá? 40 é maior do que 20. Certo? Então, quando, ó, a primeira fração for maior que a segunda, eu uso a divisão. Quando a primeira fração for menor do que a segunda, eu uso a multiplicação, tá? Mas aí, como é que eu vou descobrir se ela é maior ou não? Eu vou olhar aqui, ó. O número que tá aqui é maior, ó, 40 é maior que 20? Sim, então por isso eu dividi. Aqui, 7 é maior que 35? Sim, né? Mas o 9 e o x? O 9 e o x não dá para fazer, né? Por que não dá para fazer? Porque eu não sei quanto vale x. Então, eu vou olhar para aquilo que tem número. Então, ó, 7 é maior ou menor que 35? É menor. Então, se ele é menor, eu uso a propriedade da multiplicação. Então, eu vou lá. 7. Qual é o número
que multiplicado por 7 que dá 35? 5. 7 vezes 5, 35. Então, o número que eu multiplicar em cima, eu multiplico embaixo. Ó, 9 vezes 5, 9 vezes 5, 45. Então, quanto vale x? 45, certo? Então, a fração equivalente é 35/45 avos. Ok? Tá? Certo? Bom, mas vamos lá. Vou voltar tudo para ver se vocês entenderam. Vamos lá. 36/40 avos é igual a x 20 avos. Bom, vou olhar aqui. A primeira fração é maior ou menor que a segunda? A primeira fração é maior. Por que eu sei que ele é maior? Bom, quem tem número aqui? O denominador. Então, eu vou olhar para o denominador. 40 é maior que 20? É maior. Então, essa fração é maior que essa. Beleza? Então, se essa fração é maior do que essa, eu vou utilizar o processo de divisão. Então, vamos lá. Vou dividir 40 dividido por 2, 20. O número que eu dividi embaixo, eu divido em cima. 36 dividido por 2, 18. Então, x é igual a 18. Beleza? Agora aqui, 7 nonos é igual a 35x. Essa fração aqui é maior ou menor do que essa? Vamos olhar. Qual é a parte que tem número? O numerador. Então, 7 é maior ou menor que 35? 7 é menor. Então, se é menor, eu vou usar o processo de multiplicação. Certo? Então, vamos lá. Vou multiplicar. Vou multiplicar por quem? Eu vou pensar lá. Qual é o número que multiplicado por 7 que dá 35? Bom, 7 vezes 1, 7 vezes 2, 7 vezes 3, 7 vezes 4, 7 vezes 5, 7 vezes 6. Qual é? Qual é o número que multiplicado por 7 que dá 35? O 5. Então, 7 vezes 5, 35. Se eu multiplico em cima, eu multiplico embaixo. Beleza? Então, 9 vezes 5, 45. E aqui, vamos lá. 25 avos. Bom. E 16x. Então, eu vou pensar lá. Essa fração, ela é a fração que eu digo para vocês que ela tem as duas propriedades. Eu vou dividir e vou multiplicar. Tá? Eu vou dividir e vou multiplicar. Mas por quê, Pro? Por um só motivo. Qual é o número que multiplicado por 20 que dá 16? Vinte vezes 2? 20 vezes 4? 20 vezes 5? 20 vezes 6? Nenhum, não é? Porque, ó, 20 vezes 2, 40. Vezes 4, 80. Vezes 5, 100. Vezes 6, 120. Vezes 7, 140. Ó, e o 16, ó, nem aí. Né? Vezes 8, 160. Mas ali tá 16. Né? Então, quando acontecer isso, eu tenho que utilizar o processo da divisão e o processo da multiplicação. Tá? Então, vamos lá. Primeiro eu vou dividir. Tá, beleza. Então, vamos pensar lá. Qual é a tabuada que tem 20 e 25? Qual é a tabuada que tem 20 e 25? A tabuada que tem 20 e 25 é 5. Ah, tá. Então, eu vou simplificar por 5 em cima e 5 embaixo? Isso. Então, eu vou fazer um risco e vou simplificar por 5. 20 dividido por 5, 4. 25 dividido por 5, 5. Beleza?
Ótimo. Agora sim, eu tenho, no lugar de 20 25avos, eu tenho 4 quintos. 4 quintos é menor que 16x? Vamos pensar. Como é que eu descubro que 4 quintos é menor ou maior que 16x? Simples. Eu vou olhar o 4 e o 16. 4 é menor ou maior que 16? É menor. Então, se ele é menor, né? O que eu vou fazer? Multiplicar? Isso. Então, eu vou lá. Qual é o número que multiplicado por 4 que dá 16? 4 vezes 4. Né? E se eu multipliquei em cima, multiplico embaixo. 5 vezes 4, 20. É isso? Então, quanto vale x? Vale 20. Ok? E tarefa, página 157. 157. Tá? Apenas a página 157. Ok? Repetindo, 157. Apenas. Ok? Tchau, tchau, turma.